Hoje nós vamos comentar de um tema muito comum aí na sala de trauma, principalmente em relação a traumatismo crânioencefálico, que é, na verdade, a gente discutir a diferenciação do hematoma epidural do subdural, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista aí da origem do sangramento. Então vamos compartilhar, vamos trocar essa ideia, esse bate-papo sobre esses hematomas meníngeos. Então, na questão, na verdade, a gente apresenta aqui um caso clínico de um paciente, uma mulher de 70 anos que caiu em casa, tá? Ou seja, caiu em casa e teve um traumatismo craniano leve. Bateu a cabeça, estava ali no banheiro, bateu a cabeça, e aí começou, inicialmente não perdeu consciência, levantou, falou, tá tudo bem, me desequilibrei. Mas aí, no decorrer das horas, começou uma cefaleia que foi piorando, uma sonolência, e essa sonolência começou a ficar cada vez pior, rebaixando o nível de consciência. Os familiares ficaram nervosos, levaram para a emergência. E na emergência foi feita a tomografia que a gente está aí. O que vale a pena a gente relatar é o seguinte: nesse momento, a paciente está em Glasgow de 13. O que seria Glasgow? A escala de coma de Glasgow ela é utilizada para avaliar nível de consciência. E nível de consciência no contexto do trauma. Do trauma. Agora, na prática, ela é utilizada para avaliar nível de consciência de qualquer doença que acometa aí o nível de consciência que leve a uma síndrome, por exemplo, de hipertensão intracraniana. E aí o Glasgow, na verdade, ele é uma escala de fácil aplicabilidade e de fácil comunicação entre os profissionais, o que facilita aí as passagens de plantão, o melhor entendimento do quadro entre os profissionais. Leva em consideração três critérios: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, ganhando até 4 pontos, de 1 a 4 na ocular, de 1 a 5 na verbal e de 1 a 6 na motora, fazendo um total de 15 pontos. O paciente pode levar 3 a 15 pontos. Abaixo de 9 ou menor ou igual a 8, o paciente está em coma. Nossa, o paciente não está em coma, está em Glasgow de 13. Ela perdeu um ponto na abertura ocular e perdeu um ponto na resposta verbal. E na tomografia você observa o seguinte, você observa já de cara essa lesão que chama bastante atenção. Mas se a gente seguir o nosso passo a passo lá das dicas, a gente tem o QB de desvio da linha média, a linha média está desviada, e de inundação ventricular, nesse caso, não está. C de cisternas e cisuras, né? A de assimetria, você observa uma clara assimetria, um baita de um hematoma, que isso aqui é sangue, essa lesão hiperdensa na tomografia, ela é sangue. A gente, no momento, até não sabe se ela é um sangramento intraparenquimatoso ou meníngeo, mas ela tem o fato que tem sangue ali e que está comprimindo o parênquima, levando a desvio da linha média, levando a apagamento de sulcos e giros. Você observa que o ventrículo lateral aqui, essa região aqui mais hipodensa, mais pretinha, porque está preenchida por líquor, totalmente desviado e apagado o ventrículo lateral, ipsilateral hematoma. Então, nós temos um hematoma. Agora, esse hematoma, é claro que ele não é intraparenquimatoso. Esse hematoma, você observa que ele está nas meninges e ele apenas o que? Comprime o parênquima, mas ele não está no parênquima. Essa é a grande diferença. Só que para a gente falar que o hematoma ele é meníngeo, a gente tem que lembrar das meninges. E aí você lembra que nós temos 3 meninges, 3 folhetos. Aqui o mais externo, a dura mater. A dura mater, na verdade, é uma meninge mais espessa, ricamente vascularizada, ricamente inervada, responsáveis aí, através das suas pregas da dura mater, a formar ali estruturas importantes, como o tentório, como, por exemplo, a foice do cérebro, a foice do cerebelo. E nós temos também, na dura mater, ela tem, na verdade, um folheto mais externo e um folheto mais interno. O folheto mais externo, ele está grudado, colado no osso, como se fosse um periósteo. E o interessante é que essa dura mater externa, que é colada no osso, ela inibe a osteogênese. Então, uma fratura ou algo, alguma lesão da abóbora craniana que precise ser regenerada ali,
a dura mater, ela impede. Impede justamente porque, imagine se você forma um calo ósseo ali de regeneração. Esse calo ósseo poderia o quê? Comprimir o parênquima. Então, acaba sendo uma proteção ao encéfalo. Só que você também tem a meninge, a outra meninge, que é a meninge interna, a lâmina interna. Além disso, depois da meninge, ou seja, da dura mater, lâmina externa, lâmina interna, a gente tem a aracnoide, que é a meninge intermediária, e mais internamente colada, bem aderida ao tecido nervoso, a gente tem a pia mater. Só que entre essas meninges, só lembrando também que a dura mater também é conhecida como pacmeninge e a aracnoide e a pia mater, as duas, conhecida como leptomeninge. Só para vocês, a gente botar essa nomenclatura, porque por acaso você lê em algum lugar, você sabe do que está se falando. Só que entre essas meninges, a gente tem espaços. Às vezes virtual ou não, mas fato é que tem espaço. Então, por exemplo, entre o osso e a dura mater, a gente tem um espaço. E esse espaço a gente chama de espaço epi ou extradural, porque está acima da dura. O espaço entre a dura e a aracnoide, a gente tem, olha só, o próprio nome já te diz, abaixo da dura, sub. Abaixo da dura mater, espaço subdural. Então, espaço subdural abaixo da dura mater. Aí vem a aracnoide, e abaixo da aracnoide fica fácil, porque o espaço é subaracnoide. Então, na sequência, nós temos o quê? O espaço epidural ou extradural, aí vem a dura mater. Aí temos o espaço subdural, aí vem a aracnoide. Aí vem o espaço subaracnoide, aí vem a pia mater. Aqui na imagem a gente observa a dura mater, no folheto externo e interno, a aracnoide e a pia mater aqui aderida bem, acompanhando os sulcos e giros cerebrais. Ok? Então, perfeito. Agora, fica claro, porque se a gente está diante de um hematoma epidural, o sangramento está onde? No espaço epidural. Ou extradural, como você preferir. Se a gente fala de um sangramento subdural, o sangramento está onde? No espaço subdural. Então é importante que você conheça, você tenha intimidade com essas meninges e com esses espaços. Lembrando, só um detalhe importante, que a dura mater dessas três é a mais espessa, é a mais forte, a mais, né, é a vascularizada e é a inervada dentre as três. Tudo bem? Então vamos prosseguir na nossa discussão. Se a gente tem, por exemplo, um paciente com um hematoma epidural, observe aqui na imagem, a gente tem o crânio, ok? O encéfalo, e aqui o encéfalo segue o pointer, seguido o que? Revestido por esse envoltório que é a dura mater. E você observa que o sangramento ele está onde? O sangramento ele está entre a dura mater e o osso. Entre a dura mater e o osso. Observe aqui, entre a dura mater e o osso. Entre a dura mater e o osso. Esse espaço epidural, na verdade, esse hematoma epidural, é sangue no espaço epidural. O que é importante que você guarde? A imagem que você vai visualizar é uma imagem biconvexa. É uma imagem biconvexa. Justamente porque esse sangramento do hematoma epidural, ele é um sangramento arterial. Na grande maioria das vezes, por uma artéria chamada artéria meningea média. Então, pensa, você tendo um sangramento arterial e a meninge dura mater, que é a meninge mais espessa, mais forte, tentando conter aquele sangramento. Então, o que você tem, na verdade, é essa imagem biconvexa. É essa imagem de um sangramento arterial e a meninge dura mater, a mais espessa, tentando conter aquele sangramento arterial. Por isso que a imagem é biconvexa. Só que se forma um hematoma, não tem como. Você leva a uma compressão do parênquima que está ali embaixo. Então, você observa aqui nessa imagem a compressão desse parênquima, levando, compare,
levando ao desvio da linha média, levando aí também ao fechamento até mesmo de um dos ventrículos laterais. Então, você tem um hematoma epidural, um hematoma no espaço epidural, acima da dura mater, entre dura mater e osso, e o sangramento é arterial. Qual a artéria, na grande maioria das vezes envolvida? Artéria meníngea média. Seguindo, a gente tem, só para comparar, o hematoma subdural. O hematoma subdural, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é um sangramento não mais no espaço epi, mas no espaço subdural, como o próprio nome diz. E subdural, pessoal, está abaixo da dura. E se está abaixo da dura, você não tem aquela dura mater para conter aquele sangramento como tem no epidural. Você tem, na verdade, agora ele subdural. E se é subdural, a outra característica importante é que o sangramento não é arterial como no epidural. O sangramento do subdural é por lacerações de veias. É um sangramento venoso. Então, se o arterial pulsa e a dura mater tenta conter, aqui, pensa o seguinte para você entender. O sangramento é venoso e a veia, ela escorre no espaço subdural. Se ela escorre no espaço subdural, observe, você tem aqui, ó, ela escorre no espaço subdural. Ela escorre no espaço subdural. E se ela escorre no espaço subdural, observe aqui, ó, o osso, dura mater, espaço subdural com sangue venoso e aqui embaixo a aracnoide e a pia mater. E se ela escorre, a tomografia não vai ser igual àquela. Observe a diferença. Vou voltar para você ver a diferença. Olha como é o epidural. A imagem biconvexa. Já no subdural, é uma imagem em lua crescente. É uma imagem em crescente. Porque o sangue aqui é venoso. O sangue, ele escorre. Então, essas são duas grandes diferenças importantes dos hematomas epidurais e subdurais. Lembre, porque quando você, na sua prática, olhar uma tomografia, você vai conseguir identificar que esse sangramento, ele não é intraparenquimatoso, ele é um sangramento meníngeo, e ainda mais assim, ainda mais por cima, vendo a imagem, você consegue diferenciar aonde está esse sangramento. Se ele é epidural, se ele é subdural, e nós já vimos em outras discussões se ele é uma hemorragia subaracnoide também. Então, pelas características das hemorragias meníngeas, dá para você observar aí e saber aonde exatamente está o sangramento. E aí, obviamente, se você tem uma compressão, dependendo do volume do hematoma, você pode levar facilmente dá para entender que leva a uma síndrome de hipertensão intracraniana. E só outro detalhe também, isso funciona tanto no epidural quanto no subdural, que o sangramento, o sangue na tomografia, vamos botar aqui, é branco. E esse sangramento branco é uma lesão que a gente chama hiperdensa na tomografia. Só que ela é hiperdensa no hematoma agudo, porque à medida que vai cronificando, isso vai ficando cada vez mais pretinho, isso vai ficando cada vez mais hipodenso. Tudo bem? Então, o hematoma subdural crônico, por exemplo, ele não vai ter essa imagem hiperdensa. Esse subdural, ele vai ser hipodenso, porque já é crônico, já passou da fase aguda. Tudo bem? Então, voltando aqui para a gente resumir, aqui a gente tem um hematoma epidural, ó, imagem biconvexa, epidural, hemorragia arterial no espaço epidural, entre o osso e a meninge, levando à compressão do parênquima, podendo levar a uma hipertensão intracraniana, e sangramento subdural, no espaço subdural, entre a dura mater e a aracnoide. É um sangramento, diferentemente do outro, ele é venoso. Se é venoso, ele escorre, e se ele escorre, ele dá a imagem em crescente, diferente da outra, que é a imagem biconvexa. E também pode comprimir o parênquima, levando aí uma síndrome de hipertensão intracraniana. Então, para resumir os nossos vínculos mentais da nossa aula, os nossos vínculos mentais, lembrando das meninges e dos espaços.
Espaço, ó, vou mandar agora só para você gente lembrar. Espaço epidural, dura mater, subdural aracnoide, subaracnoide, pia mater. Beleza? O hematoma epidural, obviamente, no espaço epidural, ou também conhecido como extradural, e o hematoma subdural no espaço subdural abaixo da dura mater. Beleza? Lembrando que o subdural, o sangramento é venoso, o epidural, o sangramento é arterial. E só para a gente lembrar, isso pode acontecer nos dois, mas classicamente no epidural, a gente tem um intervalo lúcido. O que seria isso? O intervalo lúcido é como aconteceu com a nossa paciente, por exemplo. Bateu a cabeça, ela inicialmente levanta, estou bem, só que no decorrer das horas, ela acaba evoluindo para rebaixamento do nível de consciência. Mas do trauma até esse rebaixamento do nível de consciência que pode chegar ao coma, a paciente tem um intervalo aí que ela está lúcida, né? Porque é aquele tempo do sangue começar né, do hematoma começar a aumentar e o tempo do hematoma começar a aumentar e começar a comprimir o parênquima, levando ali uma hipertensão intracraniana. Até que isso aconteça, o paciente tem um intervalo de lucidez até que fique comprometido. Perfeito? Então não esqueçam essa diferenciação. Você lembrando dessa imagem, pessoal, é bater o olho e lembrar e dar o diagnóstico. Bater o olho e saber com o que você está lidando. Ok? Um grande abraço. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar, de salvar. Um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço.